Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. A gente estava fui levar o Tankemi para se ordenar lá com a Ajahn Amaro. Aí ele foi falar com a Ajahn Amaro, fez uma pergunta, né? Como é que... Perguntou assim, qual foi um momento assim, de grande desafio na prática dele, da Ajahn Amaro, né? E como é que o Ajahn Amaro conseguiu vencer aquilo. Aí ele contou uma história interessante para nós, né? Ele falou que teve uma certa época que ele estava tendo muito problema de sentimento de raiva contra si mesmo, né? De autocrítica, né? Muito forte. Então é uma coisa assim, que ele ficava 24 horas por dia na mente dele, né? Aquela voz na cabeça dele falando e criticando ele, né? Acusando ele, criticando ele o tempo todo, né? Onde ele fosse, onde ele estava o tempo todo, aquela voz na cabeça dele falando, né? Né, ele não percebia, sei lá, ao ponto dele começar a duvidar, né, se ele ia conseguir, né, se ele conseguiria continuar com o monge ou não, né. E a coisa ficando tão intensa, né, a coisa ficou tão intensa, que tem uma hora que ele até fala, ele lembra o momento exato, né, ele estava lavando a tigela dele após a refeição, né. Aí aquela voz disse, né, sei lá o que ele estava pensando, aquela voz disse, você... Eu não lembro exatamente o que, mas agora... Mas algo do tipo, você é burro, você é inútil e você nunca vai ser nada melhor do que isso. Aí quando ele ouviu aqui, aí de repente ele ouviu isso, ele... Ei, peraí. Uma pessoa... Isso não é voz da sabedoria. Porque isso não é assim que eu imagino uma pessoa sábia falando. Porque até então, né, a gente tem essas vozes todas falando na nossa mente, né, a gente acostuma tanto, né, que a gente nem para questionar, é assim uma coisa tão automática, né. A gente entende, bom, isso sou eu, né. Isso é algo, às vezes até invisível, as pessoas nem percebem que tem esse falatório todo na mente delas, né. Se é uma coisa tão constante e presente, elas até nem percebem que aquilo existe. Mas nesse dia... ele ficou tão intenso, né, que virou como se passasse do limite, assim, ficou assim meio como se virasse uma caricatura, né? Já não tinha mais um som natural aquilo, né? Então ficou tão exagerado que é como se tivesse se desmascarado sozinho, né? Então, até então ela se mascarava de razão, né? Que eu estou dizendo aqui faz sentido, eu tenho razão, você é burro, você é isso, você é aquilo, você não é bom o suficiente, né? E aquilo parecia que fazia sentido, né? Parecia que era a voz da razão aquilo, né? Era a voz da razão, a voz da inteligência estava dizendo todas aquelas coisas para ele, né? Mas aí quando ela passou, como se ela tivesse ficado negligente, né? Como se fosse um ator, né, fazendo um papel, né, de um amigo ou de qualquer coisa que seja, e de repente ele exagera demais, né? Ele fica, peraí, esse cara é um ator, né? Ele não é de verdade, né? A pessoa perdeu, né, perdeu o encanto, né, da realidade, né? Porque ele exagerou, né? Ele não soube dosar, né, o quanto ele botou né, na atuação dele, né? Então, quando ele percebeu, ele falou, peraí, isso aqui não é a voz da sabedoria, não pode ser, né? Isso não é voz de inteligência, isso não é a voz de um amigo jamais falaria assim, né? Uma pessoa que é minha amiga, que deseja meu bem-estar, jamais falaria isso. Então essa voz, aí que ele percebeu, isso não é a voz da sabedoria,
Isso não é a voz da inteligência, isso não é a voz das quilesas, né? Das impurezas mentais, isso é a voz do oposto de sabedoria. Né? Então falou que a partir desse momento aquilo acabou, né? Passou, né? Aquilo sumiu, né? Sumiu completamente, a mente dele ficou tranquila e pacífica. Né? Então, então às vezes é isso, né? Às vezes a gente... Por isso que às vezes que eu falo para as pessoas, não é muito bom você ter uma vida muito confortável e protegida de problemas, porque aí você fica nesse estado meio de hipnótico, né? De vez em quando é bom que a sua vida tenha alguma coisa difícil, alguma coisa desagradável aconteça, né? Porque para você pegar dar uma chacoalhada, né? Você ter uma virada assim de ponto de vista, né? Então, né? Por exemplo, você é uma boa pessoa, né? Você não agride ninguém, você não rouba ninguém, você não espalha fofocas, você é prestativo, dentro de certos parâmetros e condições, né? Estando certas coisas providas, né? Aí você é uma boa pessoa. Mas supondo que as coisas que você está acostumado não estejam mais presentes, né? Não tenta a fartura ou a abundância, haja escassez, aí será que você vai ser tão assim, gentil com os outros, ou você vai ficar um pouco mais agressivo, né? Ou você está sob perigo de ser, sei lá, agredido, ou perigo de ser, sei lá, de alguma forma agredido pelas pessoas ao redor, né? Aí será que você vai ser tão, assim, o seu hábito de não falar mal dos outros vai ser tão firme, ou você vai começar, não, na verdade, talvez seja aquela pessoa que seja ruim, você começa a apontar o dedo para os outros também, né? Sei lá, por exemplo, alguém vai ser demitido da empresa, né? Alguém tem que ser demitido. Você sabe que estão caçando alguém para ser demitido, né? Enquanto não havia perigo para o seu cargo, talvez você fosse muito gentil, muito legal, um bom colega, mas aí quando a corda aperta, e aí? Até que ponto, né? Você realmente é uma boa pessoa ou não? Né? Então essas coisas são importantes, né? Para testar a si mesmo, né? Senão você não tem noção real, né? De quem você realmente é. Né? E também é importante para justamente provocar isso também, né? É bom ver as impurezas mentais, mesmo que para enxergar elas, você precisa exagerar elas um pouco. Né? Se você fizer isso de maneira controlada, né, e atenta, né? Às vezes é interessante, né? Como eu sempre ensino para as pessoas, né? Por exemplo, sentar e sentir raiva, vai até o fim da raiva. Não tenha medo de fazer. Você faz de maneira controlada, né? Você vai para sua casa, fecha a porta, senta no sofá sozinho e fica ali, né? Vai ali explorando a raiva, leva a raiva até as últimas consequências, né? Para você ver bem a cara da raiva, né? Senão ela fica ali, né? De uma disfarçada de amigo, disfarçada de bom senso. Né? Às vezes, se você é bom senso, então vamos ver quais são as consequências disso, né? Vamos levar isso que diz ser bom senso, vamos levar isso até as últimas consequências para olhar qual é a sua real face, né? O que é que está por trás de tudo isso, né? Então às vezes é útil fazer isso, né? Então, e às vezes é porque os maiores truques das quilesas é isso, né? Elas fingem de eu, né? Mas isso sou eu, né? Então, mas, às vezes quando elas exagera elas um pouco, aí fica mais fácil para não, isso aqui não é eu, né? Isso é uma coisa que não tem essa sensação de intimidade tão grande assim. Né? Se você experiencia algo frequentemente, cria essa sensação de intimidade. Né? E aí a gente não consegue mais distinguir, né? O que é certo, o que é errado, o que é necessário, o que não é necessário. Né? Você fala, as coisas são assim mesmo, eu sou assim mesmo. Né? Será mesmo que você é assim mesmo ou você está assim mesmo? Né? Só porque você é assim mesmo, o que é que isso significa? Né? Significa que é assim mesmo, então não tem nada a fazer? Muito pelo contrário, né? Se você enxerga algo ruim e junto com esse enxergar algo ruim vem a percepção, não, eu sou assim mesmo. Então é ainda mais importante que você mude isso. Né? Se tem algo ruim e aquilo é você, então você precisa mudar. Deve ter mais urgência ainda em fazer isso. Então é bom
aprender, né? A olhar para a sua própria mente, aprender a distinguir, né? Com o tempo você pega as manhas, com o tempo você pega as coisas logo no começo, né? Assim que elas começam a contar uma história, você já sabe, isso aqui é uma linha de raciocínio, essa é uma construção mental de aversão. Você já sabe onde que isso vai levar, né? Assim que ela começa, porque no começo nunca tem a cara ruim, né? No começo sempre parece que tem, né? Às vezes tem uma cara assim de como se fosse uma piada, como se fosse inteligência, mas com o tempo você vai pegando as mães e eu sei quem você é, eu sei onde que isso vai parar, eu já sei. Então você não deixa aquilo prosseguir, né? Você não deixa aquilo influenciar as suas decisões, né? Você às vezes até para tudo, não vou tomar decisão nenhuma. Só quando isso aqui cessar é que eu vou fazer alguma coisa. Enquanto esse estado mental estiver presente, eu não vou tomar decisão nenhuma, né? Então você treina a sua mente dessa maneira, né? Não deixa a mente tomar decisões quando obcecada por raiva, por ganância, por inveja, por medo, por agitação mental, ansiedade, né? Não, primeiro vai ter que voltar a um estado de saúde mental depois de tomar uma decisão, né? Então várias vezes, isso até hoje eu faço isso. Até hoje eu faço isso. Às vezes acontece alguma coisa e a mente reage. Tem que fazer tal coisa. Não, peraí. Mas esse estado mental não é o estado mental sábio, né? Então sim, eu tenho que fazer alguma coisa, mas não agora, porque agora não é um bom momento para tomar uma decisão. Quando passar esse estado mental, eu encontro uma solução. Por enquanto eu não vou fazer nada. Então constantemente isso acontece comigo, né? Constantemente, assim, várias vezes, né? Durante um mês, uma semana, às vezes, né? Tem várias coisas acontecendo, né? Fala, e agora? O que eu faço? Não faço nada. Não faço nada porque eu tô com raiva. Quando passar a raiva, eu faço alguma coisa. Não faço nada porque eu tô preocupado. Eu tô agitado. Esse negócio, tá vendo? Minha mente tá agitada com esse assunto, né? Então não vamos fazer nada. Então, vamos primeiro voltar, deixar a mente ficar tranquila. Depois que a mente ficar tranquila, a gente faz, né? Às vezes tem que comprar alguma coisa, né? Tem que comprar um equipamento. Isso aí vai dar errado, preciso comprar isso. Não, peraí. Então, espera passar a agitação mental. Aí você pensa de novo se precisa comprar ou não. Não, você compra um negócio e não serve, na verdade não precisa de nada disso. Foi bobagem ter comprado isso, né? Então tem que ter uma... criar esse hábito, né, de estar ciente dos estados mentais, né? Não, mesmo logo no começo, né? Não deixar chegar a esse ponto, né? Que tem que chegar a ficar tão exagerado, né? E tão caricato que fica óbvio como aquilo está errado, né? Ainda mais na vida de leigo, é muito pouco provável que você vai ter a oportunidade de chegar a esse ponto, né? Porque antes de chegar a esse ponto, você já seguiu aquele estado mental, né? Já tomou decisões, já falou, já brigou, já mudou de não sei o que, já comprou não sei aonde. Não dá tempo, né? Como um monge, por exemplo, a Amaro passou dias, né? Dias, assim, ele falou que ele foi fazer um retiro. Agora eu lembro um pouco melhor a história. Ele estava numa época de muito trabalho no mosteiro, né? E aí terminou o trabalho e tal, aí eles falaram, olha, você trabalhou bastante, né? Então, como recompensa, vamos te dar 15 dias de retiro. Você ficar sozinho na sua cabana, em silêncio, né? Sem nenhuma responsabilidade. Ele, opa, vai ser maravilhoso. Minha mente vai ser pacífica e feliz agora. Sem trabalho, sem responsabilidade, eu vou ficar muito pacífico. Mas aí, assim que ele chegou na cabana, esse estado mental, né, de culpa, de raiva de si mesmo, né? De autocrítica começou a invadir a mente dele. E ele não percebeu, né? Aquilo talvez fosse uma constante tão normal, né? Da educação que ele teve e tal. Que ele não percebeu, ficou ali 10 dias queimando, né, de raiva, não conseguia pacificar a mente. Às vezes o próprio esforço também, né? Agora que eu estou falando, cada vez eu lembro um pouco mais do que ele disse, né? Talvez o gatilho que deu isso foi justamente o esforço, né? Ele falou, opa, agora eu vou fazer um retiro, eu vou experienciar a mente pacífica. Aí quando ele sentou em meditação, a mente não estava pacífica, ele, como você é burro, agora você tem... Rápido, você tem 10 dias, agora você tem que correr. Você tem que correr pacificamente, vai acabar daqui a pouco. Aí aquele negócio só agitou. Aí quanto mais agitado ele ficava, mais com raiva de si mesmo ele ficava, né? Ficando pesado. Até que veio essa frase assim, falou, você é inútil, você nunca vai ser nada bom. Aí quando essa frase foi tão assim, né? Feia, que
Isso não é a voz da bondade, isso não é a voz do bem-querer. Um amigo, a frase que ele falou foi isso, né? Uma pessoa que é minha amiga jamais me diria uma coisa dessa. Um amigo meu jamais me diria isso. Isso não é a voz de amizade, né? Então não é. A pessoa que está dizendo isso não está avisando meu bem-estar. Né? Aí que ele, como eu sou burro, eu estou seguindo as vozes das impurezas mentais, né? Eu estou como se estivesse conversando, aceitando o conselho do inimigo. Em vez de ir contra ele, eu estou indo a favor dele. Então, na vida monástica você tem um pouco mais de espaço para fazer isso, né? Você pode ser burro durante 7 dias, sem muitas consequências. Né? Você tem uma vida, né? Ainda mais se estiver em retiro, como assim, né? Então você nem tem para quem você usar como para-raio, para sua raiva, né? Você fica ali com aquele negócio. Pelo menos não vaza para os outros, né? Não gera consequências. E você fica ali olhando para ele, né? Até você conseguir desmascarar. Né? Agora, como leigo, não, né? Assim que deu um pouquinho de raiva, você já briga com o outro, aí quando você briga com o outro, já virou um outro assunto, que agora não é o assunto daquela raiva inicial, agora é um assunto da briga com essa pessoa, né? Aí essa pessoa fala pro outro, aí espalha, aí vira um grupo, vira uma conversa, vira uma briga, vira eu contra eles contra mim, aí eles fizeram aquilo, pronto, agora já a briga já não é mais a briga com esse cara, agora é a briga aquilo que eles fizeram, né? Então vai dando essa ilusão, né, de transformação constante, você nunca para, o que eu tô fazendo? Da onde que veio isso? Já se perdeu no meio desse redemoinho, né, de todo mundo falando, todo mundo gritando, as coisas acontecendo. Aí a pessoa fez aquilo, ele fez aquilo, então eu tenho que fazer não sei o quê, mas aí ele falou não sei o quê, mas a outra pessoa deu opinião. Eu nem lembro onde é que isso começou, sei lá que é. É um fluxo constante, não tem começo nem fim, né? É um riacho, né, que vai levando a pessoa embora. Então não é bom, né? Principalmente para leigos, né? Mesmo para monge não é bom, né? Mas para monge ainda tem um pouco mais de espaço, né? Mas principalmente para leigos não é bom você esperar a coisa chegar num ponto absurdo para você perceber que aquilo está errado, né? Porque até chegar num ponto absurdo você já cometeu um monte de coisas absurdas também. Esse é um dos problemas, né, da vida laica. Então não dá para você fazer isso, né? Você precisa ficar hábil em perceber isso logo cedo, né? Assim que esses estados mentais começam a surgir, você já tem que logo perceber a presença deles, né? E pelo menos, né, ficar atento. Falar, olha, agora eu tenho raiva. Cuidado com o que eu vou fazer, com o que você vai fazer em seguida, né? Estou com raiva e eu tenho que ir lá falar com aquela pessoa. Não dá para esperar, né? Pessoa, marquei com ela, tem que ir lá falar com ela. Mas você vai ciente, né? Eu estou com raiva. Então, cuidado com como você fala. Porque você está com raiva. Então, você vai atento. Né? Para você não simplesmente seguir aquela raiva e piorar a situação ainda mais. Né? Ou então, se você for realmente hábil, você é óbvio, né? Você simplesmente abandona aquela raiva. Mas se você não tiver ainda a habilidade de lidar com a sua própria mente, você pelo menos fica atento. Né? Esse assunto, né, ficar atento, ser cuidadoso, é uma constante. Né? No ensinamento do Buda e nos ensinamentos dos mestres da tradição da floresta, né, da Tailândia, né, é uma constante. Nos ensinamentos dos ocidentais não aparece muito. Né? Essa questão de estar atento, né, de ser cuidadoso, estar atento, tenha cuidado. Cuidado com a sua mente, olhe, presta atenção, é algo perigoso. Né? A mente é algo para você ter atenção, né? Que nem dirigir um automóvel, você não pode ficar distraído. Você tem que estar atento quando você está dirigindo um automóvel. Né? A mente também, né? Você devia ter atenção à sua mente constante, jamais ficar negligente com relação aos seus estados mentais, sempre atento, o que é isso? Se é bom ou é ruim, se é perigo ou não é perigoso. Né? Você tem que treinar a estar ciente de si mesmo. Né? E tem que treinar a reconhecer os estados mentais, né? Saber desmascará-los, né? Para eles enxergar eles por aquilo que eles realmente são, né? Porque eles também gostam de se disfarçar. Né? Então, raiva gosta muito de se disfarçar de inteligência. Ansiedade gosta muito de se disfarçar de compaixão.
E etc, né? Cada um deles tem suas próprias... Também depende de cada pessoa, né? Depende de cada pessoa. Às vezes raiva se desfaz de compaixão também. A pessoa parece que compaixão, mas na verdade é só raiva aquilo, né? Vaidade, ansiedade, raiva, medo. Todas essas coisas, né? Tem que ficar atento. Então, as coisas que eu também recomendo frequentemente, né? As pessoas estudarem esses assuntos, né? Então, estudar o medo. Senta lá e sente medo. Olha, estuda bem com atenção. Como é o medo? Né? Qual é a sensação do medo? Qual é a sensação? Você senta lá e pensa, até você ficar com medo. Né? Não precisa de muito, não. É só andar de noite dentro de casa com a luz apagada. Acorda às 2 da manhã e vai caminhar sozinho dentro de casa. A maioria das pessoas já começa a ficar com medo. Só de andar no escuro, na casa vazia, o pessoal já começa a ficar com medo. Já. Agora, esse é o medo. Essa é a sensação do medo. O Buda ele fazia isso, né? O Buda, quando ele praticava na floresta, né? Ele estava caminhando à noite, né? Aí ouvia um barulho de um bicho, tá? Ele ficava com medo. Aí ele falava, esse é o medo. Então ele ficava ali olhando para o medo, até o medo ceder, né? Enquanto o medo não passar, eu não saio daqui. Ficava ali sentindo o medo. Isso é o medo, essa é a sensação do medo. Aí o medo passava, agora ele continuava. Aí surgia de novo, ele, voltou, né? Ele ficava ali. Então você faz isso, né? Você pode estudar essas emoções. Né? Como é que é a raiva? Como é que é a ansiedade? Né? Como é que é a sensação de ansiedade? Estuda bem isso. Né? Você sabe reconhecer, ficar rápido e reconhecer ela. Né? Como é que é a sensação da inveja? Você fica atento, né? Então o ideal é você fazer isso quando não há consequências, né? Então você senta no local tranquilo, né, longe das pessoas e fica ali, traz à tona esses estados mentais, né, provoca eles, traz eles à tona. Né? Fala, tá vendo? Isso é inveja, é assim que é a sensação da inveja. Então você traz aquele estado mental assim e fala, e aí? O que eu estou sentindo? Estou sentindo inveja. Como que você sabe que isso é inveja? Como que é a característica disso? Você olha, né? Olha bem assim, essa é a sensação de inveja. Essa é a sensação da raiva, né? São parecidas, mas um pouquinho diferentes. Né? Essa é a sensação do medo, essa é a sensação da ansiedade. São parecidos, mas um pouquinho diferentes. Medo e ansiedade são um pouquinho diferentes. Né? Mas eles partilham assim, de algumas características. Né? Então você fica hábil, né, em reconhecer essas emoções. Né? E aí, tendo estudado isso, né, dentro desse laboratório, né, você também fica atento durante o dia a dia. Né? Sempre atento, né? Você está andando, opa, estou sentindo raiva. Opa, estou com medo, estou com ansiedade. Né? Por exemplo, você tem que trabalhar, você está atrasado. Começa a vir aquela ansiedade, estou atrasado, tem que chegar. Mas não tem como chegar, eu estou no ônibus, não tem como acelerar o ônibus, eu não estou sob controle. Né? Mas você fica ali olhando, tá vendo? Essa é a sensação da ansiedade, né? Uma ansiedade sem propósito. Não, teoricamente, essas emoções deveriam ser úteis, né? Mas você começa a estudar elas e fala, não, na verdade elas não são úteis, né? Mesmo numa situação onde não tenha nada a fazer, né? Você está no ônibus, você não tem como controlar a velocidade que o ônibus anda. Não tem mais nada a se fazer. Agora você tem que sentar e esperar o ônibus chegar. Né? Mas ainda assim a ansiedade não está nem aí, né? Você pode explicar o que você quiser, ela continua ali, eu estou atrasado. Né? Você fica, então na verdade, não é sabedoria. Isso aqui não é sabedoria. Eu não tenho obrigação de seguir, né, de ser escravo disso. Porque é óbvio que isso não é sabedoria. Tá? Assim que você desenvolve desencanto, né, você descola a mente desses estados mentais compulsivos. Né? Você tem que perder o encanto por eles. Tem um verso do Dhamma que eu estou traduzindo agora um livro de cânticos, né? Fazendo um livro de cânticos novo, tem um cântico lá que é muito bom, né? Que ele fala... Como é que é em Pali? Sabe sankara dukkha yada panyaya pasati yada nimittani dukkhe esamagobi surya. Todos os sankaras são sofrimento. Aqueles que enxergam isso com sabedoria se desencantam
pelo sofrimento. Este é o caminho da libertação. É uma frase interessante, você se desencanta pelo sofrimento. Você perde o encanto pelo sofrimento. Então, nesse caso, as pessoas são bem verdade, sabe? As pessoas têm encanto pela raiva, elas são controladas pela raiva porque elas têm encanto pela raiva. De alguma maneira, a raiva encanta a mente delas, elas ficam hipnotizadas pela raiva. Elas ficam hipnotizadas pelo medo. Quando o medo chega, elas, sabe, domina a mente delas, elas ficam como se fosse outra pessoa, sabe? A pessoa que elas entendem como eu desaparece e fica aquele outro cara medroso ali. Ou então a pessoa ansiosa, a pessoa, o que quer que seja, né? A pessoa que tem depressão, essas coisas também experiencia muito isso, né? Eu gosto de uma pessoa normal, tranquila, de repente vinha a depressão, sumiu. A pessoa que você era desapareceu, agora tem esse saco de melancolia e de pesar, de negatividade, né? É como se fosse uma outra pessoa, né? Então, você tem que perder o encanto. Né? Não é o dever desses estados mentais não existirem. O dever é seu de não se ficar encantado por eles. Não ficar obcecado por eles. Né? Não ficar encantado por eles. Né? Apenas enxergar eles por aquilo que eles realmente são. Né? Então, a ansiedade ela poderia até cumprir um papel, né? Então ela só avisa, tem uma coisa importante. Ok, já ouvi. Obrigado. Tá bom. É só esse tanto, né? A ansiedade deveria existir no máximo 2 segundos. Ok. Só esse tanto. Né? Medo também, né? Medo, tem um perigo. Ok, obrigado. Obrigado por ter avisado. Tem um perigo. Peguei. Agora pode parar. Agora pode parar. Né? Agora você... Melhor maneira de lidar com perigo não é medo, a melhor maneira de lidar com perigo é inteligência. Né? Então, tudo bem sentir medo, né? Desde que você sinta medo e depois, ok, já senti medo, agora pode parar. Vamos usar a inteligência para lidar com o assunto. Né? Então, raiva também, né? Raiva está avisando, ó, eu não gosto, isso aqui não é bom, eu não quero isso. Né? Se você tem, assim, um objetivo que você espera seguir, né? Um grupo de coisas que você almeja, um grupo de coisas que você não quer, né? que é normal e necessário que você tenha isso. Né? Você não deveria ter desejo de ser uma pessoa ruim, você deveria ter medo de ser uma pessoa ruim, deveria ter aversão a perder tempo, deveria ter aversão a desperdiçar seu tempo, deveria ter aversão a corromper a sua mente, deveria ter aversão a perder as boas qualidades que você desenvolveu, etc. Né? Então, sim, né? Se uma coisa surgir que não está de acordo com os seus objetivos, vai haver aversão. É ótimo que tenha aversão para avisar, olha, tá vendo? Isso aqui é das coisas que a gente não gosta. Ok, obrigado por ter avisado. Agora, chega. Né? Essas coisas, essas emoções deveriam só trazer a mensagem. Só, né? Tendo trazido a mensagem, você passa a bola para a inteligência. A aversão não tem inteligência. Né? Medo não tem inteligência. A pessoa fica burra, né? Quando está com medo. A pessoa fica burra quando está com raiva. Né? Literalmente, né? A pessoa fica burra. Às vezes a pessoa não consegue fazer nada. Às vezes não consegue, sei lá, tem que abrir um negócio, está com raiva, não consegue fazer. Burrice, a pessoa fica burra. Não consegue ligar, sei lá. Antigamente tinha um videocassete, né? Não consegue usar o videocassete, fica apertando. É muito fácil, você liga e você aperta, não tem. Né? Essas coisas todas. Quando a pessoa fica com muito raiva, ela fica burra, ela fica incompetente. Né? Mesma coisa com medo, mesma coisa com desejo. Né? Uma coisa que é meio ridícula, mas é bem... Né? Se você realmente fizer um esforço, você talvez consiga enxergar alguma sabedoria, né? Demonstra alguma sabedoria, né? Mas fazer xixi, você vai no banheiro público, aí você fica tenso, não consegue fazer xixi. Aí, quanto mais você quer fazer xixi, você não consegue fazer xixi. Aí você chega, quando você vai num lugar mais privado, você consegue sentar e relaxar, e faz, tranquilo. Mas é justamente o desejo de fazer xixi que me impede de fazer xixi. Coisa mais estúpida.
Mas é isso, desejo é burro. Desejo não é inteligente, desejo é burro. Então não dá para você deixar as coisas para serem feitas por esses estados mentais. Né? Quem faz as coisas bem é inteligente. Inteligência faz as coisas bem, sabedoria faz as coisas bem. Então, essas coisas todas deveriam só ser mensageiros, assim, só avisando, olha, tô precisando fazer um xixi aí, ok? Agora, deixa comigo. Pode deixar. Deixa que a inteligência cuida disso aqui. Você pode ficar no seu canto aí. Agora a gente toma conta desse assunto, né? Não preciso de você aqui o tempo todo. Né? Se você quer, sei lá, você tem que pegar um avião. Se você não cuidar da... Não é, sabe? Não, é uma coisa que requer inteligência. Pra você sair de um avião e entrar no outro. Naqueles aeroportos gigantes, né? Que tem que caçar onde é que aí você tá com horário, né? Você tem que chegar no portão tal, no horário certo, aí você tá atrasado. Esse tipo de coisa, a melhor maneira de resolver isso é inteligência. Ansiedade e medo de perder o avião não vai resolver esse assunto, só vai piorar ainda mais, você vai ficar confuso, você não vai conseguir pensar com clareza, você não vai conseguir tomar decisões inteligentes. Né? Então não resolve. Né? Então tem que treinar a mente, ensinar isso para a mente. Né? Ensinar a mente a perder o encanto por essas emoções negativas, né? Por esses estados mentais obsessivos. Ela tem que perder o encanto. E tem que ensinar para ela, falar, oi, o que você está fazendo? Não é assim que se faz isso. Essa não é a melhor maneira de lidar com esse problema. Né? Se essa pessoa é ruim, então não é a raiva que vai resolver esse assunto. Se essa pessoa é ruim, então você fique quieto, para com a raiva e agora vamos usar a inteligência para resolver esse assunto. Se a pessoa precisa, se eu preciso dizer algo preciso impedir que a pessoa faça alguma coisa, então o jeito certo de fazer isso é através da inteligência, não através da raiva. Então primeiro a raiva tem que cessar. Depois que a raiva cessar, a gente resolve o problema. Se a raiva não cessar, então tá bom, então não vou resolver porcaria nenhuma também, ué. Que diabo é isso? Quem que manda aqui? É você ou eu? Não, tem que botar o pé no chão também às vezes. Então não vou fazer, que se dane. Oh, mas se não fizer, nós vamos ser burros. Então, ok, então eu vou ser burro, mas não vou fazer. Me recuso. Eu não estou cumprindo, você não vai dar cumprindo com o seu dever. Tudo bem. Então nós vamos ser um cara burro que não cumpre com o seu dever, mas eu não vou fazer as coisas movido por raiva, por ansiedade, por medo, por preocupação, que diabo que seja. Ou faz direito ou eu não faço. De novo, né, isso é muito fácil para monge falar assim, né, porque a nossa vida justamente não tem, né, essa correria toda, né, uma coisa em cima da outra e tudo para ontem, todo mundo botando pressão em cima de você, um monte de exigências, um monte de coisa, tudo, né? Então, né? Mas por outro lado também já é um ensinamento em si mesmo, né? O Buda sempre elogiou viver uma vida descomplicada. Então, mesmo que você não sejam monges, mas vocês também poderiam fazer um esforço para viver uma vida menos complicada, menos emaranhada com as demais pessoas, principalmente as pessoas tolas. Né? As pessoas ruins não precisa nem falar. Né? Não precisa nem, imagina que pessoas ruins você já sabe que não é para se associar a elas. Né? Mas também fique atento às pessoas tolas, às pessoas que sem noção, as pessoas confusas, as pessoas bagunçadas, as pessoas perdidas. Né? Porque elas arrastam problemas. Né? Onde elas vão, vira problema. Né? Então é bom você também saber se distanciar, saber evitar. Né? E aí você consegue uma vida menos emaranhada, uma vida menos agitada, menos confusa. Né? Se você evitar pessoas confusas, é meio que óbvio, né, que a sua vida vai ter menos confusão, né? E menos problemas. Né? Então você faz o possível, né? De novo, não tem como você fazer de maneira perfeita, né? Mas você faz um esforço, um esforço apropriado. Né? Tem que ter uma noção de apropriado, tem que ter bom senso. Né? As pessoas são preguiçosas, então elas querem, o dia falou para fazer isso, então eu vou largar tudo, não vou mais comer, não vou mais dormir, não vou falar com ninguém, vou viver debaixo de um buraco. Né? Se as pessoas são preguiçosas, né? Elas têm preguiça, então elas não têm bom senso. Né? Então tem um negócio chamado bom senso, que você tem que pôr à tona. Né?
Tem que botar em cima da mesa, bom senso. Então você tem esses princípios todos, né? E você aplica eles dentro do que for razoável. Né? Então, razoável de cada pessoa, ela tem que aprender por si mesma. Aí que as pessoas são preguiçosas. Né? Elas querem que alguém me diga o que fazer, ela não quer pensar por si mesma, ela não quer tomar decisões, ela não quer se sentir insegura, ela quer que alguém resolva por mim, né? Porque aí eu não tenho culpa, eu não me sinto inseguro, se der errado foi você que falou. Né? As pessoas não querem tomar responsabilidade por si mesmas. Né? Essa é uma preguiça, né? Uma burrice. Né? Então, o que mais pode se dizer sobre isso? Acho que é só isso. Né? Tem alguma pergunta, alguma questão sobre isso?